Epá, vocês estão aí. Bom dia. Estou um homem apanhado de surpresa, pá. Estas coisas da tecnologia, pá, é um problema, pá. Só para vos dizer que hoje é sábado, sexta-feira. Bom, na verdade não é sábado nem sexta, mas eu por acaso até nem me importava. E de certeza que vocês também não. Quinta-feira é aquele dia que não nem é carne nem é peixe. Meus amigos, muito bom dia. Espero que vós estejais bem. Sejais bem-vindos ao meu canal Caveira, que se come um belo cozido à portuguesa. Ai meu Deus, o que eu me venho a lembrar. Às vezes nestas brincadeiras a pessoa lembra-se destas coisas e fica logo com uma fome terrível. Pois é, meus amigos, hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a minha vida de músico profissional. Como alguns de vós sabem, não é? E se não sabem, ficam a saber. Eu comecei a tocar bateria aos 14 anos para público, ok? Aos 14 anos. Eu na minha escola, quando passei para o ciclo preparatório, a minha tia, que Deus tem, com quem eu fui criado, que foi a minha mãe, foi o meu pai, foi o meu mais que tudo na minha vida. Infelizmente eu não fui criado com os meus pais, fui apenas criado com uma tia, irmã da minha mãe, em Rio de Moro, Sintra. E então eu fui criado na zona de Sintra, aliás, vivi até lá cerca dos meus 20 e poucos anos. E depois voltei mais tarde. Eu fui para... Eu comecei na escola preparatória, a minha tiazinha pôs-me a aprender a tocar guitarra e tal, acústica, claro. Mas o belo do Mário o jeito não era bem aquilo. Então aquilo passou aquela fase e então optámos a posterior o piano. Eu estava-me a ver assim, tipo numa grande pianada, pá, assim uma coisa, pá, ou uma guitarrada, pá, tipo uma cena assim, tipo, uau, e as miúdas a ficarem todas malucas, pá, o gajo é bom. Não foi o caso. Resumindo e concluindo, por alma do Espírito Santo, não sei das quantas, ou porque tinha mesmo que ser, comecei a tocar bateria, a tocar em tachos e panelas, alguidares e aquelas porcarias, pá. E então, mas tipo uma brincadeira, pá. E então meti na varanda lá de casa uns alguidares de plástico que eu fazia os timbales, desculpem, quero dizer em inglês e depois passam os timbales, a caixa, tal, os cymbals, os pratos, eu fazia tampas de tacho, lá metidos num pau com prego. A cena estava muito à frente, pá, se calhar, pá, fazia a inveja, pá, aí a muitas grandes bateristas, pá, aquelas baterias, pá, alguidares de marca, feitas nas melhores casas de Portugal, pá. Tinham um som maravilhoso, pá. Não há provavelmente alguidar, pá, com o melhor som de grave, pum, pum, que era aquele. Era verdinho e era farbico português. Que espetáculo, pá. Pum, pum, parece que estou a ouvir, hein? Então eu, gostava daquelas músicas daquela década, não é? Punha-me na minha varanda, a gente morávamos num segundo andar,
E então a gente tocava lá na varanda, e eu tocava lá na varanda e cantava. Pá, quem passava na rua, lá estava o gajo a fazer um grande cagaçal, pá. Ei, pá, muita coisa, pá, cantando, pá. Até que há os amigos meus da escola, né? Isto estamos a falar na fase primária. Os amigos da escola, pá, diziam, bateu à porta lá de casa. Ah, Dona Antónia, pá, eu gostava de ver a bateria do Cardoso, pá. O Cardoso, pá, tal. O Cardoso não tem bateria. Tem. Deixa tu lá embaixo ele tocar a bateria, pá. Não é, filho, não é bateria, pá. É uns guitarras, está a ser eu já naquela altura consegui enganar a malta, pá. Bom, por sorte minha também, a minha tia trabalhou muitos anos numa casa que era na Rua Capelo, número 5, segundo andar, que era a Casa do Algarve, na Rua Capelo, que estava precisamente no edifício da Rádio Renascença, que é hoje o edifício Renascença. Portanto, na altura não era só o edifício da Renascença, tinha lá inquilinos, havia a Casa do Algarve. Bom, eu fui criado nessa casa, que aos domingos dava matinés e soarés, bailarico. Ora, isso para mim foi, pronto, uma chama, porque, claro, se alguém tinha uma noção de querer uma aprendizagem de um instrumento, todos os domingos iam lá músicos diferentes, portanto, então eu comecei a ter que chatear os gajos das baterias e tal, pá, deixa-me tocar um bocadinho, pá. Os gajos não gostavam porque eu era miúdo, pá, e fazia muito barulho, pá, depois no intervalo deles, quando acabavam aquelas músicas, faziam aquele descanso e lá ia eu, pá, fazer barulho aquilo, pá, pá. Resumindo e concluindo, eu entrei para o ciclo, entretanto, lá, e já dava os meus toques de bateria, né? Para o ciclo, e engraçado, nas aulas de música, no ciclo, eu conheci o meu amigo Alberto, que era saxofonista da banda da GNR, que foi meu professor. Foi meu professor. E o mais engraçado deste homem é que ele foi meu professor no ciclo. Nestes anos todos, entretanto, que eu me dediquei depois aos conjuntos de baile, eu toquei em conjuntos de baile, como por exemplo, olha, vamos parar aqui um bocadinho, é para falar mais como deve ser. Em conjuntos de baile eu toquei nos Condes, que íamos aos alunos da Apolo, em Campo de Ourique. Toquei no Mónaco, que também ia aos alunos da Apolo. Toquei no Clave de Almada, que também foi aos alunos da Apolo. Portanto, acho que o Clave de Almada ainda foi dos conjuntos que mais prazer me deu, porque tínhamos um impacto sonoro, uma iluminação brutal. Aquilo era um concerto, aquilo era uma coisa que a gente, quando se montava aquele cenário todo, que aliás, devo-vos dizer, que quando houve o programa do Chuva de Estrelas, em 2000, finalizou, o nosso vocalista, que era o meu amigo Luís Barata, que eu tenho até no meu Facebook, ficou em 4º lugar a fazer uma imitação do Dino Meira no tema Meu Querido Mês de Agosto. Aqui fica um grande abraço para o meu amigo Luís Barata, que na verdade passámos uns meses, uns anos bem agradáveis, porque ele, sem dúvida, além de ser um bom cantor, ser uma pessoa muito animada, é uma pessoa muito comunicativa em palco. E para os menos entendidos, isso é 80% de um cantor. Seja ele popular, seja ele profissional, seja ele o que quiserem. Um grande abraço para o meu amigo Luís Barata, na Margem Sul. Quando eu for a Portugal, vou lá comer uns bifinhos de cavalo, que ele tem um talho de carne de cavalo, que é uma delícia. Eu estou sempre a brincar com ele no Facebook, mas é, na verdade. Um grande abraço para o meu amigo Luís Barata.
O Clavo da Almada foi o conjunto, sim senhor, que eu também trabalhei. Passei, entretanto, por outros projetos. Os Irmãos de Ouro, da Brandoa. Passei, sei lá, passei por alguns conjuntos com algum impacto em Lisboa. E entretanto, claro, ainda voltando à conversa do meu amigo Alberto, eu já não me lembro o nome do conjunto, mas sei que viemos a tocar juntos, o que foi giríssimo, porque depois começámos a lembrar as histórias do Mário na escola, não é? Porque o Mário era um castiço, o Mário, o gajo estava a dar as lições e tal, e eu estava lá com a minha caneta. Ele estava-me sempre a correr comigo para a rua. Oh, paras com isso, à rua. Desculpe, e tal. Depois mais tarde a gente ria-se destas coisas. Passados uns anos bons, viemos a tocar Dimensão. Não. Como é que se chamava o conjunto, pá? Não me lembro. Gostava de me lembrar, mas não me lembro. E então o Miguel Alberto veio a tocar comigo, então tínhamos uma cena espetacular, a gente ria-se, assim, estávamos sempre. De maneira que a minha vida de música realmente, de facto, foram uns anos. Provavelmente eu poderia ter aproveitado melhor e se calhar até podia ter feito muito mais coisas do que fiz. Mas o que é facto é o seguinte: a ver bem as coisas como eu as vejo hoje, vivi o que tinha que viver. Bebia uns grandes canecos, divertia-me à brava e aquilo pronto. Mas sem dúvida criei algumas amizades, deixei algumas amizades em Portugal, nessa área. Também o meu amigo Orlando Santana, que é como se fosse um irmão, aliás. Pessoalmente, para mim, é uma pessoa que eu respeito muito e é mesmo um irmão. Trabalhámos muitos anos juntos no Mónaco, por 2 vezes que eu estive lá. E, sem dúvida, nunca discutimos, nunca nos chateámos, nada. Deixámos de nos falar há algum tempo, mas foi por alguém que, enfim, também eu tinha na minha vida, que também criou essa situação, mas acabámos por mais tarde fazer as pazes não tínhamos nada, não aconteceu simplesmente, mas é como se fosse um irmão meu, para quem eu mando também um grande beijinho. E a minha vida na música, eu tinha uma bateria da Pearl, os pratos, os cymbals eu usava Zildjian, o FIP, Avedis, Paiste. Portanto, eu tinha usava também um sistema digital da Roland, PDA 20, PDA 20, SPD 20, sistema digital. Portanto, eu de equipamento, na verdade, tinha realmente. Era uma bateria que, quando se acabava de montar, tinha o seu impacto visual. O baterista podia não valer nada, mas de facto a bateria era uma coisa muito à frente. Eu sempre achei que o indivíduo, quando toca qualquer tipo de instrumento, tem prazer em ter tudo muito do seu gosto. E eu sempre gostei de baterias grandes, sempre gostei de me poder exprimir no meu espaço cénico da bateria. Não sou um prodígio, não, mas passados estes anos todos ainda sou capaz de me sentar na bateria. Aliás, aqui em Londres eu visitei uma loja de instrumentos musicais. Por incrível que pareça, aqui em Londres
Não é tão fácil arranjar loja de instrumentos musicais como muita gente pensa, não é? Se queres baterias acústicas, muito poucos sítios as têm. Mais fácil vais online e compras e pronto. Mas visitei um estúdio aqui em Tottenham Court Road e no basement, na cave, eles tinham umas baterias digitais. E eu tinha saudades de tocar, pá, e então, mas como aquilo é digital, só podes tocar com fones ou com monitor e tal. Eu pus os fones, ligámos um bocado o monitor e tal, mas para não chatear muito, pusemos o monitor baixinho e eu pus os fones para me ouvir melhor e tal. E entrei naquela, comecei a tocar e quando abri os olhos assim, porque eu estava mesmo naquela, estava a curtir o momento, entendem? Sabem o que é um indivíduo a gostar muito de uma coisa e estar uma data de tempo sem a fazer, e quando se apanha numa bateria é aquilo. Então, eu quando abri os olhos tinha algumas 15 pessoas à minha frente a olhar para mim. Dava a sensação, pelo que eu percebi, que eles pensavam que eu era um profissional e que estava a demonstrar a bateria. Mas não. Eu estava a curtir a minha onda. E estava ali. Estava a curtir a minha onda, pá, a trabalhar o meu pedalzinho duplo. E pá, quando dou para mim, pá, tinha ali uns 12 ou 13 bacanas ali, pá, e tal, e coisa. Quer dizer, não fiquei envergonhado, né? Mas pensei, pá, será que estes gajos não têm nada a fazer? Não podiam ir tomar café e deixar-me aqui sossegadinho. Não, me esperaram. Não pediram autógrafos, nem me pediram dinheiro, portanto. De maneira que eu ainda tenho, eu sei que tenho noção. Aliás, eu tenciono voltar a tocar. Aqui, nem que seja com um grupo de amigos brasileiros que eu tenho aqui. O Ferran e tal. E estou numa de fazer assim uma coisa gira. Mesmo que isso envolva um investimento, eu sei que vai valer a pena. E de maneira que passei por esses conjuntos, passei pelas melhores coletividades de Portugal. Andámos a fazer esse meu amigo do Chuva de Estrelas durante 2 anos e tal. Foi tudo muito bom. Foram anos extraordinários. E tenho um website na internet que é reverbnation.com, reverbnation.com/baterista Mário Cardoso. Se não perceberem, é http://reverbnation.com/baterista Mário Cardoso. Facílimo. Vem logo. Tem lá uns temazinhos e tal. Portanto, esta foi uma historiazinha que hoje vos quis falar sobre o meu passado musical. Tocámos em grandes palcos, fizemos grandes espetáculos, muita luz, muita emoção, muita loucura, muita diversão. Foi bom. E voltaria a fazer as mesmas coisas, se calhar de uma forma diferente. Mas foi bom. A vida de músico, e eu nunca vivi, quer dizer, vivi, mas tinha sempre um hobbyzinho para fazer. Mas é muito bom quando tu chegas às províncias e aos locais e tens as pessoas à tua espera e veem o músico, o artista, como, epá, percebes? É tipo, pois convidam-te nas províncias, convidam-te para ir às adegas, para comer o presunto, eles querem que a gente lá vá, venha cá, experimentar, tem que ir à minha casa comer o presunto e o queijo e experimentar o meu vinho, e depois vem um outro que também quer, quer dizer, às páginas tantas, tu já estás bêbado antes de começar a tocar. Porque mesmo que a gente, porque depois esta gente da província, que eu adoro, Portugal provinciano, acho que é das melhores coisas do mundo, é que tu não podes dizer que não, porque eles ficam ofendidos. Aqueles comissários das festas, os patronos das festas, eles organizam tudo para a tua chegada, vem o caminhão e não sei o quê, e vem os caminhões e vem aquelas coisas todas, e já aí vem a banda, e pronto, e que, epá, é lindo, percebes?
E depois é que tu estás a montar as cenas, tens a malta, os roadies que estão a ajudar, eles estão sempre lá, querem maçãs, o frango já está, e não sei o quê, as bifanas. Isto era a loucura, isto era viver aquele espetáculo, percebes? Eu achei que deveria partilhar esta minha parte. Eu comecei a tocar a sério, se calhar para aí aos meus 15, 16 anos, a sério, por ter os outros conjuntos de baile e tal, sempre, mas gradualmente, pronto, e acabei sensivelmente aí há uns 12 anos, sei lá, não sei, não faço ideia. Mas vou voltar, não se calhar com o mesmo impacto que tinha outrora, mas eu sou capaz de fazer umas brincadeiras, as coisas giras. E pronto, eu achei que o vídeo de hoje deveria ser baseado sobre isto, porque eu tenho saudades de muita coisa que eu fiz. Andar de moto, curtir motas, tocar bateria. Não é tocar bateria para seres o centro das atenções. Ei, pá, o gajo é bom, não. É para tu. Bom, percebem? Estás a tocar, estás a viver a tua cena. Claro que temos que agradar ao público, temos que fazer o nosso melhor para o público, mas primeiro que o público estás tu, tens que viver a cena. Se tu estiveres a fazer a cena só por dinheiro, não resulta. Tens que ter paixão. Já? E era isso que eu tinha. E ainda hoje tenho. Okay? Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado por me deixarem partilhar mais este momento único da minha vida. E agora fico a pensar como foi bom esses tempos que eu passei. Agradeço aqui a todos os meus amigos que trabalharam comigo e aos que não trabalharam. Um grande abraço. Votos de que as bandas, os músicos em Portugal voltem a ter o mesmo trabalho, ou mais, que outrora tivemos e que hoje infelizmente não têm. Um grande abraço, força e obrigado por assistirem a mais este vídeo. Partilhem, façam like, comentem, mas acima de tudo sabem que é gratuito e sejam felizes, é o que eu vos desejo, do coração. Até o meu próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus.